Olá, professora! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Você sabe o que tem de semelhança na palavra cavalo com kiwi? Isso, o som das letras, né? O som do K, do C com o som do K. Isso mesmo, eu sou a professora Helena e nesse vídeo eu te ensino estratégias e técnicas práticas para você levar o seu aluno a ler e escrever textos em menos de 6 meses com uma escrita aperfeiçoada, uma escrita com menos erros ortográficos. Então vamos lá? Veja bem, eu tenho aqui a letra C, K e Q. Qual o sonzinho? Veja bem, letra K. Então, eu tenho um som. Quais as palavras que eu posso estar escrevendo com C? Ó, cavalo, casa. Veja bem, ó, casa. Eu posso estar escrevendo também kit, kiwi. Olha só, e o som é o mesmo. E eu posso estar escrevendo também quarto, ó, quarto. Aqui, no decorrer do ano, quando a gente está ensinando, no início do ano, a criança questiona mais essas duas letras, que são mais próximas a ele por causa de nomes de pessoas. Carla, Cauã, que as mães registram com a letra K. No decorrer do ano, eles nem lembram que tem a letra Q. Aí, quando chega a letra Q, que a gente volta ensinando esses sons, porque a criança, ela precisa conhecer tudo e no momento certo do decorrer do ano, você vai mostrando a diferença, certo? E como eu vou vencer isso aí, Helena? Eu faço lista de palavras, a gente começa com leituras com as palavras, a criança perceber, é o mesmo som com escrita diferente. E temos também, olha só, o G e o J. Quando estamos ensinando a letra G, que eu ensino com as vogais A, O, U, eu vou ler como Ga, Go, Gu. Mas quando chega no GE, GI, é o mesmo sonzinho para as palavrinhas, olha só. Girino e jiboia. Jiboia. Aqui, olha o sonzinho, ó. J, J. Não tem diferença nenhuma. E como eu faço para essa criança aprender na memória a escrita correta? Primeiro eu mostro as duas letras. Elas têm que perceber G é G, J é G. Aí eu faço lista de palavras e coloco essa criança questionadora. Aí eu ensino ela a fazer o quê? A perguntar. Pergunta para quem? Para mamãe, para o papai, para a professora, para a irmã mais velha, para o irmão mais velho. Porque ele tem que saber pensar na palavra, escrever a palavra e saber se vai com G ou J. E faço lista de palavras. O importante da lista de palavras é porque com a leitura a criança vence a hipótese errada que ela estava escrevendo. É uma atividade muito, muito importante a leitura da lista de palavras, porque pela leitura é que ela vai vencer, que ela vai guardar na memória a escrita correta. E quando você estiver ensinando o G, o grafema G, você vai ensinar só o quê? O Gá, Gó, Gu, Gão. E mostrar para a criança, lá na frente a gente vai trabalhar quem? O GE e o GI. Por quê? A criança vai estar preparada na maturidade para aprender lá na frente e fazer a separação das palavras com GE, JE, JI. Então isso é muito importante, você ter o tempo de ensinar. Eu não posso ensinar tudo de uma vez. Eu vou ensinando o quê? Progressivamente. Porque a criança precisa, nesse progresso, aprender para não ter tanta troca. Se você ensina tudo de uma vez, ensina de maneira desordenada, a criança vai o quê? Vai ali se perdendo com tanta informação. Precisa de repetição, de leitura, treino de leitura de palavras. Aí já vem o quê? A leitura fluente de palavras para vencer a leitura de frase. Então, é um processo progressivo e bem articulado. Vamos lá? I e Y. O mesmo som, ó. Quando eu leio I, como eu vou saber? Aí tem palavrinhas que escrevem com I, como Isabela. E também Ian, com Y. Aqui você mostra para a criança. É questão de mostrar que o papai quer registrar com a letrinha Y.
E a criança vai percebendo isso. E como o Y é uma letra que foi agregada no nosso alfabeto e tem o som do I, a criança compreende rapidamente. E leitura de palavras, tá? Porque aqui a importância da criança perceber na leitura. V e W. Olha o sonzinho do V. E o W? O W é uma letra que tem o mesmo som de V e de U. Aqui nós podemos ver, ó, Vitor e Walter. Nome de pessoas. Olha o mesmo som, ó. Isso aqui você mostra com a criança, mostra com leitura de palavras, de nome de pessoas, que ela vai perceber onde utiliza, né? E tem crianças que logo mostram, meu papai chama assim, meu tio chama assim. Ela faz referência e ela vai, com o tempo, agregando essas na memória dela, se é com V ou se é com W, que o som do W também é V. E quando você estiver ensinando o grafema V, o sonzinho V, aí você mostra, gente, tem uma outra letra bem diferente que tem o mesmo som. Sabia disso? Aí você mostra para a criança que em certas palavras temos a letra V e podemos também usar a letra W com sonzinho de V. E aí você fixa o som, ó, porque a criança vai aprendendo a articular, vai desenvolvendo a consciência fonológica, fonêmica dela, das letrinhas. E vamos continuar. O L e o W. Olha novamente aqui o W com o sonzinho de quem? Do U. Aqui, olha, o sonzinho do U. Urso. Olha só. Urso. Mas o L, tá? Ou no final ou no meio da palavra, tem também o som do U. Olha, volta. Alto. Ó, alto. Aqui, a criança, você tem que mostrar para ela que, ó, o alto. Parece que tem mas a letrinha L, a língua sobe no meio da boca. E temos também a palavrinha Wilson. Olha só, eu posso utilizar o W, o Wilson. Aqui você mostra para a criança, ó, U. Você mostra o mesmo som e mostra as palavras, porque a criança precisa ler. Com o treino da leitura, você faz um banco de lista de palavras, você faz uma lista de palavras onde a criança vai ler, porque através da leitura ela vai visualizar e através da leitura ela vai tendo o quê? Condições de estar as suas hipóteses com menos erros, porque ela está lendo, está percebendo. Eu tenho o mesmo som, mas escrevo diferente. E eu mostro para a criança a diferença aqui da letra, do som do U, quando eu estou trabalhando o L. Porque quando eu vou trabalhar o L, lá pós-vocálico, o AU, EL, o IL, quando eu ensino aqui, eu mostro aqui o som da letra U, o som do L no U e mostro o W com o som do U também. Porque a criança tem que perceber, já estamos aqui avançados na alfabetização, já estamos no meio do ano e a criança já está aprendendo o quê? Sílabas complexas. E nessa hora que eu vou reforçando, olha o sonzinho do U, olha o sonzinho do U aqui. E aí a criança vai o quê? Ela vai aprendendo, tá? Ela vai conseguindo perceber essa diferença. Olha outra palavrinha bem legal que a gente mostra muito e a criança percebe. Quando eu tenho aqui, ó, meu e mel. Ó, mel. É o mesmo som, mas aí que tem que entender com a criança. Quando eu falo U, ó, meu, a gente fala a letrinha U. E quando eu falo mel, ó, a língua sobe no céu da sua boca. Você não fechou a boquinha para falar mel. E o U, aqui no Wilson, né, wafer e outras palavras que a gente sabe que nós temos com a letrinha U no som do W, certo? Continuando, agora nós temos o S, C com I, e o X com som do S. Vamos ver o exemplo? Olha só, eu tenho sino, eu tenho cinema e eu tenho máximo. Gente, lê comigo aí, fala comigo na sua casa. Olha como essa criança vai perceber isso. Se você não trabalhar
visual com essa criança, se você não mostrar na sala de aula, colocar no quadro e fazer leituras de lista de palavras, bem pausadamente, essa criança não vai conseguir separar isso, vai ter uma escrita, hipótese escrita incorreta muito, muito mesmo, porque o som é o mesmo. Então, é o visual, é a leitura, é a repetição com essas palavras que você vai fazer o seu aluno escrever melhor, seu aluno ter uma escrita correta. Vamos ver novamente, ó. Sino, ó. Cinema. Máximo. E cada um com uma escrita diferente. Então eu tenho que ensinar para essa criança, eu tenho que mostrar para essa criança, ó, existe palavrinhas com o mesmo som, mas escrita diferente. A criança tem que se tornar uma criança questionadora e leitora, para ela ter o quê? Uma escrita correta, para ela ter uma escrita potencializada na forma mais correta possível. E isso, gente, ela leva pro resto de sua vida. É uma boa alfabetização, uma boa aprendizagem ali no primeiro ano, que ela vai ter uma alfabetização eficaz pro resto da sua vida. Porque você trabalhou bastante, você reforçou, você repetiu com essa criança. Quando chega no segundo ano, são outros conteúdos, outras aprendizagens. E no primeiro ano que a gente tem que estar trabalhando isso, com essa repetição. E essa diferença a gente mostra quando a gente trabalhando aqui, olha. No início do ano, o S é mais ensinado. O S no início, com esse som. Quando eu ensino o C lá no início do ano, eu trabalho com a família do K, Có, Cu, Cão. E mostro para a criança, CS aí lá na frente. Porque a criança, quando ela está no início do ano, que você mostra só a família do K, Có, Cu e Cão, ela aprende e fica aguardando. E quando você chega mostrando CS aí, ela já tem maturidade de aprender, que vai saber que C é com S ou com CI. E máximo, o X, a gente é um dos últimos conteúdos, mas a gente já mostra antes. Porque a criança vai falar, a criança vai ler. Ela, nesse momento aqui no final do ano, já está o quê? Lendo diversas palavras. E aí você mostra o quê? Nesse momento aqui, ó. Faz um momento ensinando CSI, tá? E você já mostra todos aqui, mostrando para a criança. Tem palavras com S, tem palavras com CI e tem palavras, o sonzinho do X, tá? E aí a criança vai o quê? Questionadora, vai aprendendo, certo? Vamos mais outras letras com o mesmo som? Olha só, Z, S e X. Novamente o X aqui, né? Então, Z, ó, qual é o sonzinho do Z? Z. Então eu posso escrever a palavrinha zebra, ó. Zebra. Certo? E qual é o sonzinho do S? S. Mas o S, quando ele está entre duas vogais, o som muda. Certo? E é hora de a gente mostrar para a criança. Isso é um conteúdo que ensina mais no final do ano. Olha só. Aqui, ó, eu escrevo casa, asa, mesa. Então ele aqui já tem o som de quem? Do Z. E o X, que é o poderoso da letra do nosso alfabeto, quando eu escrevo exato. Olha só. Volta o sonzinho do Z. Ó, zebra, casa, exato. E quando eu ensino isso? Ensinei o Z na ordem normal das letras. Aí no final do ano eu vou ensinar a letra S com som de Z, tá? Aí a gente prepara texto, prepara a lista de palavras, prepara as palavras no início, aqui com a letrinha Z, as palavras com S no meio. E quando eu chego também no final do ano mostrando o X, seus vários sons, eu mostro o som do X com a letra Z, certo? Porque o X tem vários sons, nós sabemos disso. E com lista de palavras, gente, sempre lista de palavras, porque é através do visual que a criança vai perceber, porque se ela leu, ela vai guardando na memória e na hora da escrita, o que é que acontece? Uma escrita correta, ela não tem dúvida. E também formar sua criança questionadora. Como eu formo a criança questionadora, Helena? Veja bem, gente, é o mesmo som, e agora? O que fazer? Então você põe a criança para pensar na hora da escrita. E se ela escreveu trocado, qual é o primeiro passo? Que ela leia.
Se ela não, vê se ela identifica. Se ela não perceber, ensina. Aí, quando você perceber que tem 2 ou mais crianças com essas trocas, em qualquer dessas listagens aqui, você vai, o quê? O quadro, na sala de aula, faça lista de palavras e volta com esse conteúdo, e volta com esses grafemas, porque é muito importante a gente estar revisando com essas crianças, a gente está voltando com essas crianças, ensinando elas do que? A ser questionadora com qual letra que eu escrevo, porque letras diferentes e o mesmo som. Muitas professoras às vezes têm dificuldade na lista de palavras. Como montar? Veja bem, você identificou na sua sala que a troca que está tendo muito com seus alunos é aqui, a do S, C e X. O que você vai fazer? Primeiro você vai pesquisar, montar sua lista de palavras. Você vai fazer uma lista de palavras prévias. Como é que é isso, Helena? Eu pesquiso, eu vejo quais as palavras que me interessam, que os meus alunos leiam, tá? A minha turma é grande, prepara uma palavra para cada aluno. Tá? Olha só, nesse exemplo aqui eu tenho 3 letras que eu posso estar preparando, então eu preparei a lista de palavras. Essa lista de palavras você pode fazer de 2 jeitos. Ou só escrever no seu quadro e apagar, ou você pode estar fazendo uma cartolina em branco, escrever com a sua mão mesmo, ou digitar do jeito que for mais fácil para você, tá? E tenha exposto na sala. Prega no quadro, na sala, nas paredes da sala. E todos os dias, se você perceber que a dificuldade está muita, leia com eles. Chama a atenção, olha, agora nós vamos ler essas palavras. Leia aqui comigo. Gente, é visual, é leitura, é treino, é repetição. Tudo isso faz com que o seu aluno avance, o seu aluno escreva textos com menos erros ortográficos. Esse aluno vai, de tanto ler, de tanto perceber, ele vai estar escrevendo corretamente as palavras. E você vai ter um aluno com uma escrita eficaz para o resto da vida. Porque a alfabetização dele foi bem embasada na leitura, na escrita correta. Porque temos letras diferentes e sons iguais. Isso você vai ter no seu aluno lendo e escrevendo textos em menos de 6 meses. E se você gostou, deixe um like, compartilhe com outras professoras e não deixe de me seguir, que tem muito conteúdo bom para você.